E aí, pessoal, sou eu de novo, Fábio da ICB Atibaia. Vou trazer um assunto importante para vocês, não sei se vocês perceberam. Além da aula de Cristologia, nós estamos trazendo um assunto, também vamos trazer assuntos diversos da vida cristã. Na semana passada, retrasada, a gente trouxe sobre o batismo nas águas, porque que é importante para quem não é convertido e para que também quem batizou entenda o porquê foi batizado. Também não vem ensinar para os outros errado, né? Tipo, chega um novo convertido que você chamou, ou alguém da sua casa e você ensinar errado. Porque sempre tem aquela ideia, não batiza agora não, porque você ainda tem que aproveitar a vida, não sei o que. Isso acabava atrapalhando os jovens, principalmente, a quererem nascer novamente no espírito, né? Nascer novamente agora, ser uma nova pessoa. E aí, tomamos também agora um outro tema que é o batismo com o Espírito Santo. Então a gente vai trazer uma caminhada cristã, né? Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Depois tem um próximo vídeo que vai ser lançado também. E assim por diante, para ter uma caminhada e a gente venha entender como ser um crente e logo após ser um cristão, ser uma pessoa parecida com um Cristo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? A definição mais simples é: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência espiritual, em que o cristão é revestido do poder para viver e testemunhar a fé cristã. É um novo poder que vem sobre nós. Lá em Atos 1, 5, 8, diz assim: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. As pessoas ali tinham sido batizadas nas águas, já estava selada, né, selada com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, porém ainda não eram revestidas do poder. O poder que iria ajudar elas a pregar o Evangelho, a fazer os milagres, curar pessoas, expulsar demônios. Lá em Atos 2,4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Pontos importantes. Ser batizado com o Espírito Santo não é conversão e não é salvação. São coisas totalmente diferentes. O Espírito já habita no crente salvo. É um revestimento de poder. Então a gente tem o Espírito que ele habita em mim e habita em você. Só que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento diferente, é um poder diferente. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Está lá em Mateus 3,11, que ele fala que vai batizar a gente com fogo. A evidência bíblica inicial é falar em línguas, né? Está em Atos 2, no 10 e no 19. As pessoas, quando eram batizadas no Espírito Santo, elas acabavam falando em línguas. Então é a evidência que a gente tem de uma pessoa que é batizada no Espírito Santo. A maioria das igrejas entende dessa forma. Pode acontecer fatos raros de pessoas não falarem em línguas, mas serem batizadas no Espírito Santo, profetizar, realizar curas, milagres e maravilhas. Mas é raro, geralmente a pessoa ela fala em línguas porque falar em línguas edifica o corpo, leva uma mensagem entre o teu espírito e o espírito, né, o nosso próprio Deus. Então, muitas vezes a pessoa fala em língua assim. 2. Por que precisamos do batismo com o Espírito Santo? Para ter poder espiritual. Sem o Espírito, com certeza a gente tem fé, mas com o Espírito há poder. Então, quando a gente parar para orar para uma pessoa que está precisando, né, de um milagre, de uma cura, que algo venha a ser realizado na vida dela, nós temos fé que aquilo pode acontecer, que Deus pode fazer. Mas quando nós somos batizados no Espírito Santo, junto com a nossa fé e o poder, a gente ora aquela pessoa que está paralítica, ela levanta e anda. A pessoa que está desempregada arruma um emprego. A pessoa que ainda não, que tem um filho que está nas drogas, a gente ora e aquela pessoa é liberta, porque ela também tem um desejo dela de ser liberta, da família que tem a fé, e você que é batizado no Espírito Santo tem um poder e a fé junto, ora e traz aquela pessoa para junto, né, do corpo da igreja, para testemunhar com ousadia. Tá lá em Atos 4:31, os discípulos passaram de ter medo para ter coragem. Então eles tinham medo por causa da perseguição, agora eles têm coragem de pregar o evangelho. Muda, traz um espírito de ousadia, de vontade de pregar a palavra. Eles mudaram o aspecto
tristonho deles porque Cristo tinha ido embora, agora eles falam assim, não, agora eu tenho que pregar para levar tanto eu quanto a igreja para estarem com Cristo lá no céu. Se ele foi, eu vou junto com eles. Agora a coragem entra dentro do coração deles. Para vencer o pecado e a carne. Está lá em Gálatas 5,16. O Espírito nos fortalece para a vida santa. Então, a gente vai estudar em soteriologia, que é o estudo da salvação, que nós estamos num processo de santificação diariamente. Uma coisa que acontece, mesmo não sendo batizado no Espírito Santo, a gente vai estar nesse processo, mas com o poder do Espírito nós vamos continuar, vai ser mais fácil ser santificado. E quando acontecer de a tentação chegar, o Espírito Santo ele nos fortalece para que a gente não venha nos entregar ao pecado, a pecar contra o nosso Deus. Para a edificação pessoal da igreja. O Espírito capacita com dons espirituais. Então a igreja precisa de pessoas que profetizam, precisa de pessoas que falam em línguas, precisa de pessoas que revelam aquilo que a pessoa fala em línguas, pessoas com discernimento espiritual, com dom de cura, dom de maravilhas, do conhecimento, da ciência, de tudo. O Espírito Santo ele entrega esses dons, o poder do Espírito Santo entrega esse dom para a igreja, para ela utilizar nos serviços da igreja com a comunidade ou com a própria igreja. Batismo, como receber o batismo com o Espírito Santo? Crer na promessa. Primeiro tem que crer. Quando Jesus fala que ia descer, ele manda as pessoas ficarem em Jerusalém. Tinha um tanto de pessoas e muitos não creram, foram embora e um pouco depois todos aqueles que creram e ficaram lá, acreditaram na promessa de Cristo, receberam o revestimento de poder. Então Deus ele quer dar o Espírito Santo. Só que a gente tem que ter fé e tem que ter esse desejo, tem que crer na promessa que uma hora vai vir. Buscar com oração e entrega. Eles perseveraram em oração, eles estiveram lá em Jerusalém, perseverando, orando, junto com a promessa que Cristo tinha deixado. Ter um coração limpo e disposto. Arrependimento precede a plenitude. Então, se arrepender diariamente, uma pessoa que o arrependimento sempre está ali, ela pecou, mas ela se arrepende rápido, ela tenta fugir do pecado dia após dia, porque o arrependimento ele precede sim a plenitude, o poder. Eu me arrependi, o poder de Deus desce sobre a minha vida. 4. Recebe pela fé. Gálatas 3:2. Não é por emoção, é por fé. Não adianta eu ser um emocionado, eu quero, eu vou lá e falo. Não, tem que ter fé que aquilo vai acontecer. A gente pode entender que aqueles que não ficaram em Jerusalém, eles foram emocionados. Foram por emoção e, consequentemente, saíram por emoção. Não ficaram lá, não esperaram. Porque viram que demorou muito e a ansiedade chegou, eles pegaram e vazaram, não quiseram esperar. Mais intimidade com Deus gera o poder do Espírito Santo. Você vai querer ler mais, você vai querer jejuar mais, você vai querer orar mais, estar com pessoas que fazem essas coisas a todo momento. As suas amizades vai ser diferente, vai ser com pessoas que querem estar com Deus. Nós vamos ter uma intimidade a mais com Deus. Você pode ver a diferença, pessoas que são batizadas e pessoas que não são batizadas no Espírito Santo. A pessoa ela não tem força para pegar e ler a Bíblia, para falar com Deus, para orar, para fazer um jejum, para ter uma intimidade com Deus. Não tem. E eu ia falar que não é culpa dela, mas é culpa dessa pessoa, porque ela não se esforça, ela não quer ter esse relacionamento a mais com o Senhor. Vida de oração mais profunda e ousadia espiritual, uma ousadia de entrar mesmo para combater contra o inferno, de buscar almas aonde parece difícil. Manifestação dos dons, aquela pessoa vai manifestar dons espirituais. Um dos dons que se manifesta na minha vida é o dom do conhecimento, da ciência, Eu sempre desce o conhecimento sobre mim, sobre algo que está relacionado à vida de uma pessoa. Deus mostra para mim e aí eu vou lá e prego para a pessoa. Ou até mesmo discernimento de espírito, é um dom que eu pedi muito para Deus, ele entregou e era necessário, porque Deus entrega de acordo com a necessidade da igreja e da comunidade. Eu já orei por pessoas serem curadas, Deus curou. Não sei se é um dom que ele derramou sobre mim ou se foi algo proposital para aquele momento, mas os dons espirituais Deus derrama sobre a vida daqueles que o desejam. E sensibilidade à voz do Espírito. O Espírito fala, a gente entende.
Igual tem uma lição que tem aí no YouTube, se vocês pegar a língua dos céus, tanto a língua de falar em línguas mesmo, quanto a língua de entender o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Às vezes a gente tem dificuldade de entender, mas o Espírito Santo fala, Deus fala com a gente, tanto na palavra e tanto audivelmente aqui na nossa consciência. Eu falo isso, a maioria das vezes que Deus falou comigo foi brigando comigo, por alguma coisa que eu fiz, ele falou, não é assim que se faz, foi chato, mas como um relacionamento de pai e filho mesmo. Mas ele fala que nós devemos também ser cheios do Espírito Santo. Está lá em Efésios 5,18, encheios do Espírito Santo. É um desejo de Deus que a gente venha se encher dele dia após dia, para que a gente possa vencer, os males desse mundo. O batismo com o Espírito Santo é a promessa para todos os crentes. É prometido para mim, para você, para todos aqueles que creem que o Senhor Jesus é Cristo, Salvador e Senhor da minha vida e da sua vida também. Então, se eu creio, a promessa é para mim. Eu posso recebê-lo se eu quiser receber. Se eu tiver o desejo, se for realmente se eu quiser estar disposto a fazer a obra, se eu quiser estar disposto a receber o preenchimento do Espírito Santo. É necessário para uma vida cristã frutífera. Se eu quero gerar frutos, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Se eu quero orar por uma cura, pregar a palavra, chamar alguém, se eu quero gerar mais pessoas para o reino, mais almas, é muito necessário eu ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. Não é opcional, mas é um presente de Deus. Eu quero, não quero, Deus entrega. Basta ver se você vai gostar ou se você vai abrir o presente. E lá em Atos 2:39 diz, a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe. Então a promessa é para mim, para os meus filhos e para aqueles que estão na Ásia, na África, na Europa, em todos os continentes. A promessa é para todos. Basta você abrir seu coração e se colocar disposto a receber esse presente. Se você tem essa vontade, você pode comentar aí no vídeo, chamar um de nós, a gente pode chamar um de vocês também, e entrar num propósito com você para você ser batizado no Espírito Santo, para que você possa participar mais e mais do reino e ajudar nessa obra que precisa mais e mais de pessoas para levar o mais rápido possível de pessoas para crerem no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Não tem como nós sabermos de uma verdade, de um Deus que ama, de um Deus que liberta e nós não pregarmos esse evangelho. Se você quer fazer essa obra com diligência, de acordo com o caminho do Senhor, é necessário você estar debaixo da graça e do poder dele. Não tem como um agricultor trabalhar sem suas ferramentas. Não tem como um engenheiro trabalhar sem suas ferramentas. Não tem como um policial trabalhar sem a sua arma, sem seu colete. Não tem como a gente pregar o evangelho, consequentemente, sem o Espírito Santo. Deseje o Espírito Santo. Deseje ter ele na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até mais.